Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lupão. Eu sou o Lupão e antes de tudo não esquece de se inscrever, deixar o seu like e comentar os seus palpites aí embaixo, beleza? Mas sem mais enrolação, vamos para a rodada 23 do Campeonato Brasileiro. Rodada bem interessante, vamos ter alguns jogos aqui bem legais: Grêmio e Bahia, Atlético Mineiro e Cuiabá, Bragantino e Fortaleza, Fluminense e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Atlético Goianiense e Internacional, Criciúma e Vasco, Botafogo e Flamengo, Atlético Paranaense e Juventude e fechando a rodada Vitória contra Cruzeiro. Jogos bem interessantes nessa rodada, pessoal. Lembrando que vai ser uma rodada de meio de Libertadores. Então tivemos os jogos nesse meio de semana da primeira fase da Libertadores e da Sul-Americana. E vamos ter agora o segundo jogo na próxima semana. Ou seja, muitos times vão poupar para esses confrontos, o que pode gerar algumas certas surpresas aqui na rodada do Brasileirão. Vamos passar aqui então pela classificação do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é primeiro lugar ainda, seguido do Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro. Em sétimo lugar temos o Bahia, Atlético Paranaense em oitavo, Atlético Mineiro em nono, Vasco em décimo, Bragantino em décimo primeiro e Internacional em décimo segundo. No Z4 a gente tem então Corinthians, Fluminense, Cuiabá e Atlético Goianiense. E fugindo da degola temos Juventude, Grêmio, Criciúma e Vitória. Passando aqui então para ver a classificação do retorno, pessoal. O Grêmio lidera a competição aqui com 3 vitórias em 3 jogos. O Fortaleza também tem 3 vitórias em 3 jogos, seguidos de Criciúma, Vitória, São Paulo, Fluminense, Cruzeiro, Vasco, Bahia, Flamengo, Juventude e Atlético Mineiro. Detalhe aqui para o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, que está em 15º lugar, apenas uma vitória no retorno, 2 derrotas. E aí, será que eles vão repetir aquela campanha histórica de 2023 em que deixaram e perderam o título do Brasileirão no segundo turno? Comenta aí embaixo sua opinião, beleza? E fechando o Z4 aqui, mais algumas surpresas. Temos Corinthians com 2 empates em 3 jogos, Palmeiras com 2 empates em 3 jogos, e aqueles que nem são tanta surpresa, que são Cuiabá e Atlético Goianiense, que seguem fazendo campanha pífia no Brasileirão, igual já tinham feito no primeiro turno. Corinthians também se enquadra nesse caso, né, pessoal? Mas vamos lá, pessoal, sem mais enrolação, vamos deixar aqui os nossos palpites. Abrimos aqui então o nosso Cartola para poder a gente verificar jogo a jogo e deixar a nossa opinião. Primeiro jogo, Grêmio e Bahia. Jogo bem interessante, pessoal. O Grêmio ele vai jogar nesse meio de semana contra o Fluminense. É o atual líder do retorno do Brasileirão, mas provavelmente, bem provável mesmo, deve poupar bastante desse jogo contra o Bahia. O Bahia que vem de uma fase ruim no Campeonato Brasileiro, já chegou a ocupar a terceira e a segunda colocação da competição e agora ocupa apenas a 7ª posição, mas conseguiu uma classificação muito boa diante do Botafogo pela Copa do Brasil. Ou seja, é um time que está sim motivado, vem de uma fase recentemente não tão boa, mas conseguiu emplacar alguns bons jogos recentemente, venceu o Vitória no Clássico Baiano, eliminou o Botafogo, e eu acredito que tem tudo para poder vencer o Grêmio nesse confronto, apesar do Grêmio vir de uma fase muito boa, com certeza vai priorizar o jogo contra o Fluminense, lembrando que o Grêmio venceu por 2-1 e que no meio de semana tem mais palpites desse jogo aqui no canal, beleza? Bom, optei aqui pelo Bahia, mais um confronto histórico, Atlético Mineiro e Cuiabá, e pessoal, esse jogo tem um fato interessante, o Cuiabá ele nunca venceu o Atlético Mineiro na história. Já foram 7 jogos entre os dois times. O Atlético Mineiro venceu 6 partidas, enquanto o Cuiabá venceu o Cuiabá e a outra partida acabou em empate, então o Cuiabá nunca venceu, né? E eu acho que vai ser mais um jogo que o Cuiabá não vai conseguir vencer. O Galo também tem um confronto diante da Libertadores, conseguiu um empate em 1-1 na primeira partida, define o segundo jogo em casa. E eu acredito que o Atlético Mineiro tem tudo para poder conseguir vencer o Cuiabá. É um jogo que talvez o Galo poupe alguns jogadores, mas eu acho que mesmo poupando o Galo com o Daverson, com Paulinho, tem tudo para poder conseguir vencer esse jogo diante do Cuiabá. Próximo palpite então, pessoal. Bragantino e Fortaleza, duelo de dois times que estão em fases bem opostas. O Bragantino começou o ano muito bem, embalado, e acabou deixando a desejar nessas últimas rodadas. Perdeu no meio de semana para o Corinthians pela Sul-Americana. O Fortaleza que empatou no meio de semana pela Sul-Americana, ou seja, são dois times que vão jogar nesse meio de semana que vem também pela Sul-Americana. Porém, vivem fases muito opostas. O Bragantino, apesar de ser o dono da casa, eu acredito que não vai conseguir se impor diante do Fortaleza. O Fortaleza vem de uma sequência de vitórias muito positiva. São mais de 5, 6 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. É um time que está embalado e que, se eu fosse o presidente do Fortaleza e o treinador, eu abdicaria da Sul-Americana e focaria exclusivamente no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um time que tem tudo para poder fazer uma campanha histórica e Lucheiro e companhia vão comandar o Fortaleza diante dessa vitória contra o Bragantino. A princípio não temos nenhuma notícia sobre possíveis paradas de jogadores, né, que vão ser poupados para esse confronto, mas eu acredito que o Fortaleza vai sim vencer o Bragantino, que vai para cima do Corinthians no meio de semana. Fluminense e Corinthians, outro confronto de dois times que têm competições no meio de semana. O Fluminense perdeu o primeiro jogo diante do Grêmio, vem de uma fase muito positiva no Brasileirão, mas também vem de derrota no Clássico diante do Vasco e derrota diante do Grêmio pela Libertadores, então são 2 jogos seguidos perdendo.
porém joga em casa contra um Corinthians que vem de uma fase razoável, né? Melhorou um pouquinho o futebol com o novo treinador que chegou, porém venceu nesse meio de semana também diante do Bragantino, mas eu acredito que o Fluminense tem tudo para poder vencer, lembrando que são dois times que estão na parte de baixo da tabela, não podem simplesmente abdicar, é um confronto de 6 pontos, então eu acredito que o Fluminense vai deixar um pouquinho de lado essa questão da priorização diante da Libertadores e ir com força máxima contra o Corinthians, que também vai de força máxima, uma vez que o Corinthians poupou diante do Bragantino no meio de semana. Palmeiras e São Paulo, o primeiro clássico aqui da rodada, jogo bem interessante, outros dois times que vão disputar a Libertadores no meio de semana, confronto bem legal, o Palmeiras vem de uma das piores fases da época de Abel Ferreira no comando do time, o São Paulo vem de um jogo tenebroso, sério pessoal, alguém assistiu esse jogo? Comenta aí embaixo o que você achou da atuação do São Paulo, porque nossa, acho que o São Paulo se deu muito bem saindo com o empate em 0-0 fora de casa, tem tudo para poder vencer no Morumbi, mas que partida fraca e que partida feia de assistir, hein? O Palmeiras e São Paulo vão ser um clássico bem acirrado. O São Paulo vem de histórico positivo diante do Palmeiras. Talvez seja o time que tenha mais facilidade para poder enfrentar o time do Abel Ferreira. E eu acredito que o São Paulo vai conseguir vencer esse clássico diante do Palmeiras. Um jogo bem interessante. Eu acho que o São Paulo é favorito. O Palmeiras deve poupar algumas peças diante do Botafogo. O São Paulo possivelmente vai poupar algumas coisas também. Mas eu acredito que o São Paulo vai fazer prevalecer e vencer esse confronto. Se não for vitória do São Paulo, acredito muito que possa ocorrer um empate nesse confronto. Outro jogo bem legal da rodada, Atlético Goianiense e Internacional. O Internacional estava 12 jogos sem vencer, venceu no clássico diante do Juventude na última rodada. É um time bem interessante, tem boas peças, mas não conseguiu se entrosar ainda. E alguns jogadores que deveriam render mais acabaram não conseguindo render. Exemplo do Ener Valencia, que novamente perdeu mais um pênalti. Tá virando novidade já, hein, Valencia. E eu acho que o Atlético Goianiense, como eu falo toda a rodada, pessoal, é o time mais fraco da competição, é muito fraco, dentro de casa não consegue se impor diante de nenhum adversário, e é um time muito azarado também, algumas situações só estão ocorrendo com o Atlético Goianiense, expulsões, lances estranhos. E sem enrolação, acho que é o jogo ideal para o Internacional emplacar 2 vitórias seguidas e engrenar no Brasileirão e fugir dessa zona de rebaixamento. Por isso aqui eu vou de Internacional diante do Atlético Goianiense, beleza? Próximo jogo, pessoal, Criciúma e Vasco. Quem lembra do duelo histórico no primeiro turno, hein, pessoal? Dentro de São Januário, o Criciúma fez 4-0 diante do Vasco. Um show do Bolasie. E agora é a chance do Vasco se vingar contra o Criciúma, que vem de grande fase. É um dos melhores times do retorno brasileirão. É um time que tem um futebol bem interessante. Aquele misto de contra-ataque com um pouquinho de propositividade dentro de jogo. E eu acredito que o Criciúma e o Vasco vão proporcionar um duelo muito legal na rodada. Mas que eu acho que vai ser um duelo franco. O Vasco vem muito melhor do que aquela primeira fase que perdeu de 4-0. É um time um pouquinho mais acertado, mudou o comando técnico, alguns jogadores começaram a render mais, mas eu acredito que vencer o Criciúma fora de casa é muito difícil, e eu acredito muito que esse jogo vai terminar em empate, beleza? Deixei meu empate aqui então. Mais um clássico na rodada, Botafogo e Flamengo. Duelo de um jogo de domingo, 18h30 da noite, isso é bem importante destacar, né, pessoal? Porque o Flamengo jogou quinta-feira, mas o Botafogo jogou quarta. E o Botafogo joga novamente na próxima quarta. Então eu acredito que não existe uma justificativa muito grande para o Botafogo poupar diante do Flamengo. Até porque, além de ser um clássico, é um rival direto na briga pelo título. Ambos os times estão ali no G4 da competição. E eu acredito que o Botafogo não vai poupar para esse confronto contra o Flamengo, beleza? Não teve questão de viagem, né? O Flamengo também não precisou viajar, já que enfrentou a equipe do Bolívar dentro do Maracanã. E eu acredito que ambos os times vão poder ir com força máxima. O técnico Tite já deu em entrevista e informou que não pretende poupar nenhum jogador, a menos que o departamento médico informe que esse jogador não poderá atuar. Lembrando que o Flamengo corre sério risco de não poder contar com Pedro e Gabigol, que foram lesionados, né? Saíram lesionados no confronto de oitavas de final da Libertadores e que possivelmente vai ser comandado no ataque pelo atacante Carlinhos. Eu acredito que jogando em casa o Botafogo é favorito. No primeiro turno o Botafogo venceu por 2-0. É um clássico, pessoal. Clássicos sempre são clássicos, difícil opinar, mas eu acredito que o Botafogo é favorito para esse confronto contra o Flamengo. Vamos lá então, pessoal, para o último palpite aqui de hoje, Atlético Paranaense e Juventude. Mais um jogo entre um time que está envolvido em competições do meio de semana. O Atlético Paranaense está vivendo seu ano do centenário. Está sendo um ano bem frustrante para o Atlético Paranaense e eu acredito que a diretoria do Atlético Paranaense está focada 100% em ganhar a Sul-Americana. Lembrando que a torcida apelida o Atlético Paranaense de o Sevilha das Américas, né? Campeão da Sul-Americana já 2 vezes, o Atlético. É um time bem interessante, eu acho que vai poupar diante do Juventude. O Juventude vai fazer aquele futebol um pouquinho mais
retroativo, né, jogando no contra-ataque. Eu acredito que o Juventude vai se dar bem com isso. O Grêmio já se deu bem diante do Atlético Paranaense jogando dessa forma, venceu com 2-0 com o time reserva. E eu acredito que o CAP vai poupar para esse confronto de meio de semana da Sul-Americana. E que por isso o Juventude, apesar da derrota diante do Internacional, fez um jogo razoável enquanto teve pernas. Acabou tomando 2 gols, 2 lances de pênalti na partida. Tem que melhorar essa questão defensiva. Contra o Botafogo já havia pecado também, aberto 3-0 e tomaram 2 gols. Mas eu acredito que o Juventude vai conseguir 1-0 nesse confronto contra o Atlético Paranaense. Por isso meu voto aqui vai ser no Juventude, beleza? Mas é isso, pessoal. Esses foram os meus palpites. E vocês? Gostaram dos palpites? Comenta aí embaixo de vocês também. Vou deixar um comentário fixado aí com os jogos para vocês apenas copiar e colar e botar o seu placar também, beleza? Mas sem mais enrolação, até a próxima e tchau!